Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin é 94.500 dólares no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin que cai, dominância que sobe, altcoins sofrem, mercados tradicionais também em queda. Muitos começam a se perguntar, a gente está sim em um bull market ou entramos em bear market? Será que a gente não está percebendo os sinais? Será que os indicativos nos mostram que a gente teve 110 mil dólares como o topo completo do mercado? Será que é isso realmente que está acontecendo? Eu vou te mostrar neste vídeo qual que é a minha visão com base em dados sólidos. E é por isso que eu peço a você, fique até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes de te apresentar tudo, eu já peço a você para deixar nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Eu resolvi separar dois ativos para a gente analisar hoje, de forma mais detalhada, de forma mais profunda, e os ativos são os ativos que, com certeza, muita gente está com total atenção. É Solana e Ethereum. A gente vai analisar detalhadamente, mas eu deixo os comentários abertos para você colocar os ativos que você quer que eu analise amanhã. Pois bem, o que está acontecendo no dia de hoje? A gente entrou para a semana depois de um fechamento em doji, mais um doji, neste caso um doji positivo. Tivemos queda com doji gigantesco, mais uma vela dentro da vela anterior, mais uma vela praticamente dentro da vela anterior, e a gente abre a semana com baixa. Será que a gente tem que se preocupar com este movimento de baixa ou é um movimento natural de início de semana? Lembrando que essa é a última semana de fevereiro. Historicamente, fevereiro é um mês positivo. Será que a gente tem forças para acelerar? O que está levando a uma movimentação de baixa como essa? E o que está levando a uma alta na dominância? A gente estava diante de um cenário tão bacana no dia de ontem. O que está nos trazendo esta movimentação de alta na dominância que acaba prejudicando momentaneamente as altcoins? A gente tem dados que mostram que a Binance, em parceria com a Wintermute, estão vendendo ativos Solana e Ethereum em quantidades cavalares desde o começo da noite de ontem. Desde as 21 horas, horário de Brasília, a gente começou a ver a Binance negociando, enviando para a Wintermute muitos ativos, especialmente Sol e Ethereum, Solana e Ethereum. Se você se recorda, no dia 2 para o dia 3, conhecido como domingo para segunda, no início de fevereiro, a gente viu esse mesmo movimento acontecer. A Binance enviou para a Wintermute muitos ativos. A Wintermute vendeu esses ativos via OTC e isto trouxe um desequilíbrio entre os ativos e o volume negociado naquele momento, o que fez com que a gente visse quedas ultra agressivas no Bitcoin, mas quedas muito mais agressivas em Ethereum e também até Solana acabou por sofrer. Mas Ethereum sofreu absurdamente. Naquele evento, Ethereum caiu quase 30%. E eu lembro a você, o Ethereum é a segunda maior criptomoeda do nosso mundo cripto. 30% praticamente é uma queda muito agressiva. E o Ethereum vem tentando se recuperar desde então. Mas este tipo de movimento, este aqui, por parte da Binance combinada ao Wintermute, acaba sim influenciando na dominância, porque é uma pressão vendedora muito grande
nestes ativos que são muito importantes. E isso acaba por trazer uma valorização na dominância. Então a dominância acaba subindo, porque o dinheiro sai, e de uma forma bem pesada, sai destas altcoins que são pilares para o mercado de altcoins propriamente dito. E é por isso que a gente vê, neste momento, a dominância subir desta forma. A gente não está vendo a mesma movimentação do último evento de manipulação da Binance com a Wintermute. Mas, sim, estamos diante de uma alta de 1% na dominância, uma queda no Bitcoin e uma queda relativamente normal até, podemos dizer, muito menor do que a gente teve no dia 2 e 3 de fevereiro, mas ainda assim uma queda de 5% no Ethereum. A gente já vai falar de Solana, que está tendo uma queda de quase 9% e está perdendo uma faixa extremamente importante. Mas a pergunta que muitos estão fazendo é, isto aqui, este movimento da Binance em relação a vendas de ativos, é algo duradouro? Não é tão duradouro. Por quê? Porque você não pode pegar o mercado de surpresa simplesmente todas as vezes. É por isso que a gente está vendo, sim, uma queda nos mercados de risco, principalmente as altcoins, mas a queda ela é muito inferior ao que a gente viu no passado. Inclusive, a gente não está vendo uma queda gigantesca como a gente viu no dia 2 e 3 de fevereiro para o Bitcoin. Você vê que a gente está, sim, percebendo uma movimentação de baixa. No entanto, não é uma movimentação de baixa como vista anteriormente. E tem um ponto importantíssimo. O Bitcoin, ele está caindo, no entanto, ele está em uma movimentação muito mais correlacionada ao mercado tradicional do que ao mercado em si, cripto, com aversão a risco ou uma resposta a essa movimentação da Binance e o Wintermute. A gente está vendo uma queda contínua dos mercados tradicionais. Então, desde que a gente começou uma rejeição lá na quinta-feira da semana passada, Nasdaq e S&P 500 estão caindo, o que acaba influenciando também no movimento do próprio Bitcoin. Na sexta-feira, como eu apresentei previamente, a gente viu uma queda no Bitcoin que foi trazida, foi de fato desencadeada por conta do mercado tradicional, que caiu 2%. Nasdaq caiu bastante. Veja que Nasdaq na sexta fechou com 2% de queda. E hoje a gente está vendo uma queda de 0,40%, mas já foi maior. Se o mercado sustentar esta área e começar a acelerar, e a gente está numa pressão, e eu entendo que a gente está num triângulo ascendente, padrão que normalmente rompe para cima, a gente pode acabar vendo, sim, um ímpeto maior para o Bitcoin e, por consequência, para as altcoins. E a partir do momento que a Binance encerrar esta venda manipulada, por assim dizer, a gente pode acabar vendo o mercado todo ter uma reação. Mas vamos por partes, vamos olhar o Bitcoin. O que a gente pode esperar do Bitcoin? E aí, depois que eu analisar esta visão do Bitcoin, a gente vai falar de bull market e bear market. Você vai entender que tem muita gente tendo uma visão de curto prazo, quando na verdade você deve ter uma visão de longo prazo. Não ficar sendo levado para barulhos de curto prazo. Mas o que a gente está vendo mais uma vez no Bitcoin? Sustentação desta que é a cunha descendente que foi rompida. A gente ainda está com uma demonstração de fraqueza no curto prazo? Sim. No entanto, se você olhar para a quantidade de notícias ruins que a gente está tendo nas últimas semanas, o mercado está forte. Sim, porque ele está resiliente, ele está se sustentando em um range, em uma faixa de preço. No entanto, no curto prazo, não podemos nos enganar, a gente está numa tendência
de baixa. Tivemos a primeira pernada, estamos testando e retestando. O que a gente precisa? Precisa de um pivô de alta. A gente precisa de um mercado fazendo isto, isto e isto. Tá? Então a gente precisa de um pivô de alta, e o pivô de alta tem que ser acima da média de 50 dias. Passou a média de 50 dias, aí sim a gente começa a avaliar pontos mais altos. Se a gente começar a perder essa área e perder o suporte, quiçá o suporte formado no dia 3, no fatídico dia 3 de fevereiro, o que a gente vai acabar vendo? Provavelmente a gente vai ver o mercado buscando a base de preço mensal RSI diário batendo em sobrevenda na faixa de 89 mil dólares. Esse seria um ponto crítico que eu mergulharia para compras de altcoins. Já vou te explicar o porquê. Só que agora eu quero falar sobre bull market, bear market. Voltamos à questão. O curto prazo, estamos de olho aqui, estamos de olho aqui, estamos de olho nesse suporte que sai em 89 mil dólares. Luan, só que você ainda não respondeu a questão mais importante. Estamos em bull market ou em bear market? Eu uso uma série de indicadores para validar topo. Uma série de indicadores. É indicador gráfico, é indicador de sentimento, é indicador on-chain. A gente tem vários indicadores que se conversam, indicador de tempo, e separaram o que tem maior taxa de acerto para indicativo de topo. E a gente tem aqui, como eu posso lhe mostrar, 30 indicadores de topo. 30 indicadores de topo que tem uma taxa de acerto muito bacana. E quando você combina estes indicadores, quando você casa as informações, quando você empilha um indicador em cima do outro, você tem uma taxa de acerto muito elevada para identificar o topo do mercado. E o que nós estamos vendo desses 30 indicadores é que nenhum deles, vou repetir, nenhum deles gritou, alertou topo. A gente tem o P-Cycle Top, MVRV, a gente tem indicador de sentimento, ganância e medo, a gente tem Altcoin Season Index, a gente tem o RSI mensal, a gente tem uma série de indicadores, para não falar todos, que são extremamente importantes e não estão indicando, em momento algum, indicaram topo. Se a gente tivesse em um topo, provavelmente a gente veria pelo menos 1, 2, 3, 5 indicadores gritando este topo. Olha, é o topo do bull market. E a gente não está nem perto dos valores que indicariam um topo. Nada, nem perto de um topo. E a gente está falando, sim, de 30 indicadores que são muito sólidos. Ah, Luan, mas a gente não pode ficar olhando indicadores. Tudo bem, você pode usar a sua bola de cristal. Eu analiso o gráfico, analiso o sentimento, analiso o tempo. Eu faço uma série de avaliações para identificar com uma taxa de acerto muito bacana as maiores probabilidades. Probabilidade de não termos atingido o topo. E a gente tem visto que o mercado está no ponto de sentimento, nos mostrando que ainda não estamos no topo. Um dos grandes indicadores é o nível de acúmulo de bitcoins e Ethereum pelas baleias. A gente já mostrou isso no passado e eu volto a mostrar. As baleias seguem comprando, seguem comprando, seguem acumulando, estão acumulando no padrão de acumulação. Quando tem muita gente preocupada, as baleias estão acumulando. Lembrando que a gente ainda está em medo. Só que o fato das baleias estarem acumulando já é um grande indicativo de que a gente não está no topo. E tem um ponto, a gente atingiu muito recentemente a mínima do interesse do varejo. Mínima. Zero interesse.
A gente atingiu as mínimas lá de 2021. E agora a gente está vendo uma revitalização deste interesse do varejo. Quando a gente tem o pico do interesse do varejo, a gente pode marcar sim topos ou até topos locais, como a gente já viu anteriormente. E quando a gente marca os fundos e quando a gente tem recuperações deste interesse, a gente acaba vendo acelerações, o que pode marcar acelerações para as próximas semanas. É óbvio que a gente tem que casar com rompimentos gráficos, é óbvio que a gente tem que ver este interesse se mostrando no preço. Mas a gente tem que se posicionar e entender o mercado com uma visão mais macro. E a gente se posiciona quando existe o desinteresse, a descrença total. Ninguém quer comprar topo. Só que a grande parte dos investidores quer comprar topo. Por quê? Porque só fica bullish quando o mercado está acelerando agressivamente. Muita gente comprou aqui o Bitcoin, sem falar das altcoins, quando na verdade a gente estava vendo vários indicativos de ativos esticados. Foi neste momento que eu fiz várias realizações de lucro e mostrei aqui. Assim como eu mostrei a realização de lucro que eu fiz ontem de uma gema, o que já me trouxe um ótimo retorno se eu quisesse comprar essa gema novamente. Ou seja, ela atingiu um pico, eu vendi neste pico e ela corrigiu. E obviamente eu mostrei aqui, depois de ter apresentado toda a estratégia, toda a realização de lucro e toda a movimentação para os integrantes do Grupo Prêmio, Grupo do Desafio. Mas o ponto é que não estamos com qualquer indicativo de topo de bull market. Se a gente não está com indicativo de topo de bull market, o fato da dominância estar em 61% é algo extremamente oportuno. Principalmente quando a gente olha para ativos que estão em movimentos de acumulação pós manipulação e liquidação em massa. O mesmo vale para N outros ativos. Vale para Solana? Solana é um caso à parte e a gente já vai discutir. Mas na minha humilde opinião, a gente não tem indicativos de topo de bull market. Portanto, a gente não tem indicativos de que a gente já teve a alt season explosiva. E se a gente está vendo a dominância em um preço elevado, com o Bitcoin em medo, em um preço de faixa de acumulação, com baleias comprando Ethereum, Ethereum formando mínimas no Ethereum versus Bitcoin. A gente tem pela frente o que eu posso entender como uma oportunidade. Oportunidade que eu estou aproveitando e vou aproveitar de acordo. Se o mercado trouxer essas oportunidades, eu expliquei no começo do vídeo qual que é a minha visão em relação ao Bitcoin que pode me levar a compras. Mas é claro que você tem que ter uma estratégia, você tem que ter uma metodologia, você tem que ter um plano, senão nada faz sentido. Senão você vai ficar no deixa a vida me levar. Comprou topo, não sabe o que está fazendo agora, não sabe o que comprou, não sabe o que esperar do mercado. A gente vai analisar os pilares do mercado de altcoins, Ethereum e Solana. Eu acho que é muito importante. Mas é muito importante que você entenda, e a gente vem repetindo isso sempre, exposição e caixa. Exposição e caixa. Aproveitar quando o mercado não está demonstrando algo interessante. A gente tem que ser contra-intuitivo. É por isso que eu acumulo certos ativos, certas altcoins, seguindo uma estratégia muito bem definida. E se você quer entender como que eu mantenho caixa,
para comprar. Meu Deus, como é que faz para ter o caixa infinito? Confere o link da descrição desse vídeo. Vamos falar de OutSeason? Que tal? Link também da descrição desse vídeo. OutSeason 00, OutSeason 1 e OutSeason 2. Eu já te convido a participar do nosso grupo do Telegram geral. Tem muita informação bacana nele. E é claro que eu peço a você para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e apertar o like, pois ajuda muito o canal a crescer. A gente vai monitorar o Bitcoin e eu vou trazer atualizações a respeito do Bitcoin ao longo do dia lá no grupo geral. Agora, se você quer ter acesso a 100% do que eu faço, tudo que eu compro, vendo, todos os meus rebalanceamentos, você quer ter acesso à minha carteira de investimentos, trades, você quer ter acesso a metodologias de investimento, de realização de lucro, estratégias, quer ter acesso aos nossos planos. Hoje eu atualizo os planos de investimento para a semana para os integrantes do grupo Prêmio e Desafio. Se você quer ter o que os integrantes têm, você tem que participar dos nossos programas de conhecimento. Grupo Premium, Grupo do Desafio, 2 grupos fechados do Telegram. Você tem acesso a diversas aulas que te dão base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais. Um pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício. Além de contar com um desconto em parceria com a Bybit. Você tem um desconto adicional em parceria com a Bybit. E você pode adquirir por um valor bem interessante, se você quer aprofundar o seu conhecimento. Quer mais informações? Basta você acessar o link da descrição, é o nosso grupo geral. Vai lá na última mensagem do grupo, vai ter um @oficial no FX. Clica nesse @ e um chat que o nosso time será aberto, a gente vai te passar todas as informações. Vamos falar de altcoin? Altcoin! Meu Deus do céu, Solana está me preocupando, Luan. O ativo não sobe. O que podemos esperar de Solana? Solana caiu desde o dia 13 de janeiro, tá? Da semana de 13 de janeiro. A gente viu uma correção e essa correção continua. A gente já está percebendo uma correção de nada menos do que 50%, praticamente 50%, em Solana, que muitos encaravam como um projeto indestrutível. A gente viu meme coins prejudicarem Solana. E Solana está sim sofrendo. Eu acho que a morte de Solana, falei que não, deixei bem claro isso na semana passada e na semana anterior, mas eu faço questão de trazer alguns alertas em Solana do ponto de vista gráfico. Se a gente fechar a semana abaixo desta linha verde, as coisas podem sim acelerar de uma forma ruim para a Solana, que podem levá-la a um ponto de $115. Eu venho falando isso há algumas semanas e não é porque eu estou torcendo contra a Solana. Não é isso. Eu quero, obviamente, que Solana suba, porque se Solana sobe, Solana acaba atraindo mais o varejo e a atração do varejo acaba acelerando todas as outras altcoins. É algo benéfico para o mercado. Só que eu não trabalho com torcida. Aqui a gente faz avaliações gráficas e a gente toma decisões sempre avaliando o pior cenário. De nada adianta eu olhar para o melhor cenário, não é verdade? E aqui o que a gente tem? A gente tem este suporte aqui. Vou deixar em azul. Tá? Eu vou deixar ele azul. Você vai entender o porquê. Este suporte, tá vendo aqui? É um suporte que está sendo quebrado. Precisamos que a semana feche abaixo dos $160. Eu vou arredondar, não vou nem colocar 165. Se fechar abaixo dos $160, a gente tem sim o cenário de topo duplo. Tá? Então aqui é um topo duplo. E aqui nós temos uma cunha ascendente
Cunhas ascendentes normalmente rompem para baixo. Oh meu Deus, é o fim de Solana. Não, não é o fim de Solana. No entanto, a gente tem que ter uma atenção e eu venho falando isso há algumas semanas, não porque eu sou nossa, eu vou acertar. Eu não estou shortando. Eu adoro quem fala assim, vai cair para tal ponto. Faz um short então, vezes 100 com alavancagem. Quero ver, né? Não faz. Falar é fácil. Falar depois que aconteceu também é fácil. O nosso objetivo como investidores e não como esses aventureiros que tem no mercado é validar certos movimentos, entender certos cenários e nos preparar para o mesmo. Solana está na minha watchlist? Agora começa a ficar. Por quê? Porque Solana começa a ficar interessante se perder este suporte. Para quem está interessante? Para quem estava de fora. Para quem não comprou aqui. Quem não comprou aqui, ó, nenhuma faixa abaixo dos 30 dólares começa a ficar interessante. Por quê? Porque você vai ter, depois de muito tempo, um movimento de correção em potencial. Quem comprou aqui, quem não comprou aqui, na verdade, também está tendo aí uma oportunidade, uma opção. Ah, mas Solana é um lixo, ou Solana é o melhor projeto. Isso você só valida com estudo. Ah, não, Solana é um ótimo projeto, tem uma rede muito bacana, ela é rápida, ela é barata, maravilha. Se aprofunda nisso e aí você começa a avaliar como a Solana vai se comunicar dentro da sua carteira. Qual o peso que Solana vai ter? Você tem Bitcoin, você tem Ethereum ou você tem XRP e aí você quer ter Solana? Começa a ficar bastante interessante. Por quê? Porque a gente tem aqui um topo duplo. Este topo duplo pode trazer um alvo para esta área aqui. Não sei se tão crítico, mas esta área aqui começa a fazer sentido. Então, se a gente fechar a semana, preste muita atenção, a semana que fecha 21 horas, horário de Brasília, no próximo domingo, se a gente tiver esse fechamento aqui, a gente poderia sim buscar esta área, que está 100 dólares, o que, na minha visão, vai abrir um leque de oportunidade. Ah, mas eu comprei aqui a 300. Vamos lá. A gente analisou Solana aqui. E o que foi que a gente discutiu? Pode ser um cenário de realização de lucro para quem está com um capital já muito robusto em Solana. Para quem está com um nível de lucro já muito elevado, você pode começar a fazer realizações pontuais. Porque Solana estava bombando com o lançamento da moeda do Trump. Isso aconteceu. E Solana bateu quase 300 dólares. Se conseguisse fechar acima desta linha vermelha, eu falei na época, poderíamos ver sim maiores acelerações, mas este é um padrão perigoso. Então quem comprou a 300 dólares praticamente, 294, comprou um topo. Você tem que avaliar como você vai se movimentar. Mas agora é o momento para quem não comprou o topo começar a ficar agressivo. Porque se a gente fecha essa semana desta forma, existe do ponto de vista gráfico, entenda, a probabilidade da gente buscar esta área mais baixa. O que é mais uma vez, oportunidade. Por quê que uma oportunidade? Porque vão falar que acabou, que já era, que é um lixo, que vai a zero, blá, 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 blá. E é aí que você tem que ficar bullish. Se Solana fizer sentido, se Solana for interessante, se Solana estiver dentro do sentido real na sua carteira. Não, Solana é maravilhoso. Poxa, não é muito mais gostoso, presta atenção, pagar 100 dólares, 110, 115 em algo que estava praticamente a 300 um mês atrás? É muito mais gostoso e é muito mais rentável. Então, não olhe para algo como todo mundo está olhando. Porque tem muita gente que está falando que é bear market de Solana, isso ou aquilo. Foi exatamente o que a gente escutou aqui, ó. Quando o Solana estava batendo 10 dólares. Quem comprou Solana a 10 dólares
tá rindo à toa. Não importa o movimento que aconteça nesse curto prazo. Tá? Então, a gente tem que ficar de olho, mas o que vai marcar uma queda mais agressiva para a Solana vai ser o fechamento desta semana. Obviamente, o fechamento do mês. Se a gente fecha o mês desta forma e a semana também, a gente abre espaço para busca desta área inicial. Então eu começarei a comprar Solana, aqui tem o último fundo mensal, provavelmente nesta faixa. Por quê? A gente tem o fundo ascendente mensal, tá? A gente teve fundo, deixa eu abrir aqui, né? Mais fácil, ô Luan, facilita. Presta muita atenção, a gente teve o fundo ascendente, teve um fundinho ascendente que está sendo considerado. Eu avaliaria uma compra a partir do quê? Do 618 de Fibonacci, de todo este movimento aqui. Deste ponto até este ponto. Então, para mim, uma buy zone espetacular para Solana. E eu não faço a menor ideia se Solana vai fazer esse movimento. E eu não tenho que ficar tentando adivinhar. O ponto é, se ele fizer este movimento, eu vou ficar de olho para esses pontos. Então a gente pode ter o fechamento mensal e sim buscar áreas inferiores. Se isso acontecer, ótimo, para quem está preparado. Não tem torcida aqui, entenda. Ninguém está torcendo, ninguém está fazendo nada em relação a vai acontecer ou não vai acontecer. É tudo uma questão de planejamento, preparação para um cenário específico. Este cenário específico, ele é o pior que poderia acontecer para a Solana? Ele perder 50% de valor adicional? Seria o pior. No pior cenário, aparecem as melhores oportunidades. Então fique atento a isso. E falando de Ethereum, eu vejo, sendo extremamente sincero, uma faixa muito saudável para Ethereum. Ethereum está extremamente mais saudável do que Solana, acredite se quiser. Por quê? Solana está com uma movimentação para confirmar um topo duplo, a gente tem um canal de alta, a gente tem aqui um que pode ser um pivô de baixa, a gente está muito perto dos topos. Ethereum não. Ethereum teve uma liquidação gigantesca. O que aconteceu com Solana? Não teve essa liquidação. Cadê? Dia 2 e 3 de fevereiro. Tá aqui, ó. Olha o movimento aqui, ó. É este candle aqui. Aconteceu nada. Ou seja, Solana nem sofreu. Ethereum sofreu absurdamente. Então a gente teve uma busca por liquidez em Ethereum que foi enorme. O que pode colocar Ethereum numa faixa muito mais confortável. Sem falar que a gente tem, olha só, pontos de suporte que são extremamente importantes e não foi perdido. Se a gente colocar aqui, eu vou até mudar esta linha e você vai ver o que eu vou fazer. Vou colocar em um range, tá? Olha só. A gente tem aqui um range. Acho que eu vou deixar esse range que fica mais palpável. Aqui. Olha só o que a gente tem. Um range de sustentação para o preço de ETH. Estamos respeitando. Ah, mas perdeu aqui. Sim, a gente teve a maior manipulação e liquidação da história de Ethereum no dia 3 de fevereiro, fatídico. E a gente recuperou, a gente fechou a semana acima. Então o que eu estou de olho? Eu não sei se isso aqui pode acontecer, mas quando a gente puxa o Fibonacci, 38.2, 2.600 a 2.400 acaba sendo uma faixa de oportunidade. A gente poderia fazer esse movimento e sim ter uma retração. Então, Ethereum, em linhas gerais, está muito saudável e muito mais saudável do que Solana. Então, pode ser interessante você prestar atenção neste evento, principalmente o Ethereum versus Bitcoin, que está, sim, demonstrando, está tendo uma demonstração de força bacana de Ethereum ante
Bitcoin. Ah, mas Ethereum está caindo 5%. Tudo bem, é o início da semana. A gente está vendo uma movimentação por parte da Binance. Está aqui, e o Intermute. Isso acaba pressionando. A gente está vendo, sim, a dominância subir. Então a gente tem questões que a gente precisa entender. Não é, ai meu Deus do céu, está caindo 5%, já era, acabou. Ou ai meu Deus do céu, está caindo 8%, agora 7,7% Solana, acabou. Ou, o Bitcoin já era. Será que já era? Será que é realmente assim que você tem que encarar? Por isso que eu sempre faço questão de trazer dados, me basear em dados, me basear em não uma certeza que não existe, mas nas probabilidades. Quando a gente olha o macro e a gente vai lá para o micro, tá? Então é do macro para o micro, a gente começa a ter uma noção do que de fato está acontecendo, do que pode vir a acontecer. Probabilidade. Sempre prontos para os piores cenários possíveis. Porque é isso que a gente tem que fazer. Você precisa avaliar com muito cuidado, sempre dando um passo para trás. Então, você vê, até pelo tom da minha voz, não tem euforia e nem medo. Eu sempre faço questão de trazer um tom de voz que não vai te trazer qualquer nível de ansiedade, e obviamente eu tento fazer isso, porque eu sempre gosto de ser o mais analítico possível. Aqui a gente não tem certeza. Tem gente que está assim, poxa, não está falando absolutamente nada, eu quero saber se vai subir ou se vai cair. Se você quer uma certeza, você não vai encontrar aqui, e muito menos no mercado. As pessoas que são mais inexperientes, que são mais novas, tendem a ter um nível de ansiedade absurdo neste mercado, porque acabam trazendo a urgência da vida para o mercado. E isso frustra muita gente. Fica ali numa expectativa ou está consumindo conteúdo de quem fica fazendo promessa à torto e direito. Mas a realidade do mercado é, a gente tem que ter muito mais paciência e tranquilidade para fazer movimentos pautados em base sólida e também para agir de acordo com o ritmo do mercado, que não é na velocidade da luz, é um ritmo lento, pausado, é um ritmo de destruição das esperanças das sardinhas. É por isso que as baleias vão lá e, nossa, compro. Tem desespero? Compro mais. Tem medo? Compro mais. Por quê? Porque as bases é que são avaliadas. E aí, as sardinhas esquecem de avaliar as bases. Nem sabem o que estão falando. Nem sabem o que é analisar as bases. Nem sabem o que é o Bitcoin propriamente dito. Nem sabem para que servem as altcoins. As altcoins só servem para maximizar a sua capacidade de compra de Bitcoin no final do ciclo. Tem muita gente que está com uma visão de eu quero fazer mais dinheiro e não entendeu ainda qual que é a capacidade de manutenção do seu poder de compra. Isso sem falar na oferta e demanda, no impacto que isso tem no preço em relação ao Bitcoin. Bitcoin em relação à moeda fiat. Muita gente está olhando ainda para um dinheiro ruim e esquece o quão bom e escasso é o Bitcoin. E a gente usa as altcoins para maximizar a capacidade de comprar Bitcoins, porque a gente assume um risco mais elevado, considerando cenários específicos e por serem menores e o risco maior, isto pode acabar, se você tomar uma decisão inteligente numa construção de uma carteira, pode acabar te trazendo um retorno acima do Bitcoin num período específico, que aumenta a sua capacidade de compra de Bitcoins. Ao invés de você comprar uma unidade de Bitcoins, você pode comprar 5, 10, 20, 50. Tudo depende da sua visão de mercado e da sua paciência e do seu poder de avaliação de bases. Eu enxergo que Ethereum está numa faixa extremamente interessante. Obviamente, pode ficar muito mais interessante, mas para quem está de olho em um DCA, esta é uma área, do ponto de vista gráfico, pode ser oportuna. Avalie com cuidado, lembrando sempre,
Este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz a sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Vamos acompanhar o Bitcoin, que já está em 95 mil dólares, e a gente vai trazer todas essas atualizações lá no grupo geral. Fica atento e a gente volta a qualquer momento. Eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.